Dois, três e... Fala, meus puritanos e puritanas rebeldes de toda a escola presbiteriana, tudo certo? Estamos aqui com mais um episódio do GigaCast. Dessa vez com o ilustre... Shadcast, isso. Dessa vez com um ilustre convidado, professor de Ciências Humanas da EPAF, Messias Bolognese. Palmas, por favor. E aí? É nós. Somos nós. Queremos abordar hoje a temática da independência dos Estados Unidos, a independência da América Inglesa. A guerra de independência dos Estados Unidos. Exatamente. Eu queria começar, Messias, com uma questão bem pertinente. Sabemos que a independência dos Estados Unidos se baseou em grande parte em preceitos iluministas. E a questão é, como e por que houve essa agitação social acerca da temática independência? Como que esse termo começou a circular? Para falar sobre a independência dos Estados Unidos, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Nós temos que ir lá para o século XVI, onde, pós os grandes descobrimentos, as outras potências europeias, elas não respeitam o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha, que haviam dividido o mundo naquele momento, e outras potências europeias, como a França, a Inglaterra, a Holanda, elas adentram... Se não me engano, a França ela vai tentar colonizar a América do Norte. Essa colonização seria frustrada depois, porque ela perderia essas colônias na Guerra de 7 Anos para a Inglaterra. Então, nesse processo, os reis de outras potências europeias, eles passam a fazer o quê? Invadir os territórios que eles não reconheciam como sendo exclusivos de Portugal e da Espanha. Nesse contexto, a Rainha Elizabeth ocupa uma faixa do litoral nordeste, daquilo que mais tarde vai ser os Estados Unidos, e desenvolve ali um processo de ocupação. O que diferenciou do modelo mercantilista da época é que eles adotam um processo de povoamento. Por que eles adotam um processo de povoamento na colonização das colônias inglesas na América? O que levou a isso? Por que isso ocorreu? Sendo que dentro da tradição do modelo mercantilista, o que predominava? A exploração da metrópole sobre a colônia. A colônia teria que ser exclusiva, produtora e fornecedora de gêneros tropicais da metrópole europeia. E por que naquela região, então, ocorre uma colônia de povoamento e não de exploração? Porque talvez o Reino Unido ele estivesse sendo pressionado, ele talvez precisasse de algum lugar, porque, se não estou enganado, nos Estados Unidos você tinha a liberdade religiosa, que era algo que você não tinha no Reino Unido. Ou seja, talvez as pessoas poderiam ir lá exercer a sua liberdade religiosa, coisa que não era possível nos Estados Unidos. Foi a fuga dos puritanos contra a reforma anglicana, né, que estava exatamente. tendo. O pai da Rainha Elizabeth, o Henrique VIII, ele faz, quando ele estava insatisfeito com o rei, ele cria uma religião para ele. E a Inglaterra, depois do Henrique VIII, ela tornou-se, vamos dizer assim, um berço, né, um laboratório de experimento de novas religiões, onde se dava liberdade para o calvinismo, o luteranismo e, consequentemente, o anglicanismo. E isso gerou uma guerra civil religiosa na Inglaterra, que, por exemplo, entre católicos e anglicanos, durou até esses dias. É assim. Guerra religiosa. Religiosa? Qual começou entre a Inglaterra e, por exemplo, a Irlanda, e foi mais... Sim, dos católicos irlandeses. Isso. Porque dos católicos, né, os irlandeses são majoritariamente católicos, inclusive a Irlanda, ela até hoje é separada. Por quê? Porque a gente não teve uma consolidação total do catolicismo. Porque, por exemplo, na região norte, onde nós teríamos a maior imigração dos britânicos, então, quando a gente teve que voltar por toda aquela situação de independência, o norte continuou com o Reino Unido. Então, naquele contexto do século XVI, o que a Rainha Elizabeth faz? Ela até para tentar amenizar, né, ou para amenizar os conflitos religiosos, ela estimula a saída para a prática da liberdade religiosa na América. Consequentemente, a parte que seria norte dos Estados Unidos, ela vai ter uma formação pautada entre alguns princípios: a liberdade política religiosa, que resulta na liberdade cultural, porque para você fazer a livre interpretação da Bíblia, o que era necessário? Então, mas era necessário você saber ler e escrever, você fazer a livre interpretação da Bíblia. Então, ela permite
que dentro dessa visão de colônia de povoamento, as pessoas pudessem estudar. Isso aí foi levado tão a sério pelos colonos das colônias inglesas na parte norte, que já em 1634 eles criaram a Universidade de Harvard. A literatura americana ela é fundamentada nesse sentido, nesses aspectos de liberdade, correto? Então, além disso aí, o que diferencia do modelo tradicional de exploração? Quais as características do modelo tradicional de exploração? Era o latifúndio, a grande propriedade, a monocultura, a produção destinada à exportação e o trabalho escravo. A parte norte ela é montada totalmente diferente. Quais são as características da parte norte? Além da liberdade cultural e religiosa, eles tinham pequenas e médias propriedades, as avessas, é o contrário do modelo. Isso. A parte sul seria isso. E a parte norte, além do pequenas e médias propriedades, além da liberdade cultural e religiosa, o que mais eles tinham que é diferenciado? A produção deles gera um mercado interno, certo? É tipo assim, você montar um tijolinho por dia dentro daquela economia, porque a produção deles não era destinada à exportação. Certo? Mais adiante, sim, por enquanto ainda não. E assim, ó, as características da parte norte, os ingleses, né, ao longo do tempo, eles consideravam aquilo assim, nossa, cara, lá eles caras lá, coitadinhos, né? O que eles estão fazendo? Estão preocupados com rezar, ou orar, estão preocupados com liberdade religiosa. Liberdade comercial. O que aqueles caras produzem lá na parte norte? Trigo, aveia, cevada, meu filho da porra naquele lugar. A gente está aqui produzindo navio de guerra, fazendo trem massa, eles estão lá fazendo... E foram criando aquilo que a gente chama de negligência salutar. Sim, dentro desse contexto, salutar, surgiu um comércio, certo? São a pegar produtos internos e transformar eles e fazer um comércio triangular. Sim, o Reino Unido, quer dizer, os Estados Unidos importava das colônias, se não estou enganado, das colônias espanholas na América, fazia açúcar, se não estou enganado, acho que a cana, produzia cana, transformava a cana em açúcar e revendia, se não estou enganado, acho que para... E o comércio de escravos também, né, com Angola e com o Brasil. Era isso. A produção deles, eles levavam para as Antilhas holandesa e francesa e trocavam aveia, trigo, cevada e outros produtos por melaço, ou também conhecido como melado de cana. E isso aí voltava para lá e eles utilizavam e trocavam, faziam rum, né, produziam rum e trocavam por escravos na África e revendiam escravos para as Antilhas holandesa e francesa. Então eles ganham uma liberdade comercial, além da liberdade religiosa, além das pequenas e médias propriedades, certo? Então eles vão desenvolver o que é chamado de comércio triangular. Então cria-se esse comércio triangular e forma-se uma burguesia local. E essa burguesia comercial, tá? Burguesia com controle da Inglaterra. E nesse contexto, aí, na transição de século XVII para XVIII, então o que está acontecendo? A parte norte dos Estados Unidos ela está relativamente poderosa do ponto de vista comercial. E, consequentemente, o fato deles terem já criado uma universidade desde 1634, que é Harvard, né? Simplesmente Harvard, o que acontece? As ideias iluministas estão impregnadas na burguesia comercial americana. Correto? E quando que a Inglaterra descobriu que esses caras estavam relativamente poderosos? Quando ocorreu a famosa Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? 7 anos foi a guerra travada entre o Reino Unido, se não estou enganado, o Reino Unido e a Prússia, aliado contra a França e a Rússia, né? No caso, a Prússia ficaria cuidando da Rússia e o Reino Unido ficaria cuidando da França. Os povos dessa batalha foi onde? Nos Estados Unidos. Na parte norte, no norte dos Estados Unidos. Norte.
entre onde é o Canadá e aquela parte que respectivamente corresponde. Depois que acaba a guerra, o que acontece? O Reino Unido fica sem dinheiro, ele fala, pô, eu te ajudei, né? Exato. Dou uma grana pra cá. Aí os Estados Unidos... E aí que os ingleses percebem a cagada que foi feita ao longo dos anos com a questão da negligência salutar. Quando eles chegam para a Guerra dos 7 Anos no litoral americano, eles se depararam com comércio, eles se depararam com cidades, eles se depararam com universidades, eles se depararam com uma sociedade que tinha poder político, poder de conhecimento, que era influenciada já pelo próprio iluminismo, certo? Eles tinham pesquisas, eles estavam caminhando, tá? Vou imaginar assim, era uma coisa extremamente extra e diferenciada do que estava acontecendo na Europa. Assim como a burguesia inglesa lutou em 1688, 1688, 1689, para tirar o rei do trono, o que vai acontecer aqui agora? O que está acontecendo aqui agora, praticamente 100 anos depois, ou quase 100 anos depois? A burguesia americana não vai aceitar o autoritarismo dos ingleses. Vão lutar pelos princípios de liberdade, que é uma liberdade, que é uma igualdade, que é uma fraternidade, para a burguesia americana. Certo? E aí, diante dessa crise, a Inglaterra precisava arrecadar dinheiro. O que os ingleses fizeram para arrecadar dinheiro? Quais as leis que eles vão impor sobre os americanos? Vocês conhecem? O que eu lembro foi a lei do açúcar, do selo, do chá e, além disso, as leis intoleráveis, né? Que foi onde o termo independência começou em sua repercussão máxima, né? Se não estou enganado, a gente teve primeiro que foi a lei do açúcar e a lei do selo. Foram as duas primeiras. Depois, pelo que eu não estou enganado, o rei viu que não deu certo, porque, porra, os americanos eles começaram a sabotar e, tipo, de fazer a troca com, tipo, comprar e fazer... Que não quis fazer comércio com os britânicos. Os americanos começaram a meio que sabotar o comércio dos britânicos. Os britânicos voltaram atrás dessas leis. Depois de um tempo, eles mesmo não estavam conseguindo fazer dinheiro, eles colocaram essas outras duas leis. Nós vamos analisar assim, lei por lei. A lei do açúcar. O que o parlamento britânico, que o primeiro-ministro da Inglaterra determinava em relação ao comércio americano? Proibir o livre comércio do açúcar ou dos seus derivados nas colônias inglesas da América. Pensa bem, se o comércio dos caras, se a burguesia da parte norte dos Estados Unidos ficaram rica com açúcar, da noite por dia eles são obrigados a parar com o comércio de açúcar deles e aceitar que uma empresa de capital britânico viesse explorar o nicho comercial que eles haviam criado. Qual foi a reação dessa burguesia? Em pensar. Esquece, porque nós não vamos respeitar a lei do açúcar. Na sequência, qual foi a próxima lei? A lei do selo. Né? O que consistia a lei do selo? Tu selava as mercadorias e cobrava imposto pelo Os selo. produtos que eram impressos dentro da colônia estavam proibidos de circular. Só circulava se tivesse um carimbo. Então, o que eu vou entender como lei do selo? Produtos como jornais, revistas, baralhos, cartas. Cara, tudo que fosse papel passa a ser taxado. Agora, a lei do selo ela tem um fundamento, um sentido assim, gigantesco por trás disso tudo, porque os artigos dos pesquisadores de Harvard passam a ser censurados. Não vão poder mais publicar artigos, vocês não vão poder publicar mais livros, monografias, teses. Você está proibindo a liberdade de expressão e pensamento, que é o princípio básico, né, do conhecimento. Certo? E a terceira lei, a lei do chá? Foi. Monopólio do chá inglês, né? Como que os colonos americanos reagem? Eles explodem. Boston Tea Party. Acontece. Se não estou enganado, os americanos eles se vestem de índio, se disfarçam de índio, eles entram no navio britânico e jogam tudo. Afundam 3 navios, a cargas e os navios. Cara, tem noção do que seria afundar 3 navios carregados de chá no século XVIII, final do século XVIII? É chamar pra porrada. Então, veja, ó, 3 leis
que os americanos não aceitam. E o que acontece já em 1774? O primeiro incidente do Porto de Boston. Certo? Qual a reação da Inglaterra diante do afundamento dos 3 navios? A Inglaterra vai mandar soldados para Boston, ocupar a cidade. A criação das leis intoleráveis, né? Colocar os casacas vermelhas nas casas das pessoas. Enviados 1.000 soldados para Boston. O fechamento do porto em si. Isso. Vão criar uma série de restrições. Correto? E aí não para. Os americanos não aceitam. Eles não admitem esse conjunto de leis intoleráveis, já que é proibir o comércio do açúcar, o selo, aceitar a imposição do mercado europeu dentro do mercado que eles, americanos, criaram. Correto? E mais a questão do chá, e mais o outro conjunto de lei, o que esses caras resolvem fazer? Cara, vocês não vão mandar aqui. Quais os princípios do iluminismo? Não é liberdade, fraternidade, igualdade? Então, nós queremos isso. Mas é bom entender assim, ó, nós, a burguesia americana, a burguesia comercial americana. Certo? E diante disso, então, o que vai ser gerado nesse contexto? A estruturação da independência, a organização de congressos na Filadélfia. Também aqueles Founding Fathers, que seriam os fundadores dos Estados Unidos, vão se reunir, tipo, vai ser construído as estátuas do Mount Rushmore, depois que vai ser essa galerinha, acho que são... Isso, exato. Nós temos uma transição, né, em 2 anos, do primeiro congresso da Filadélfia para o segundo. E é nesse meio que os caras se organizam. E aí, o que ocorre no segundo congresso da Filadélfia? O que o Thomas Jefferson faz? Escreve a Declaração de Independência. A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Se for para nós perdermos a nossa liberdade, a nossa igualdade, a nossa fraternidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos, consequentemente, morrer, mas não aceitamos isso. Começa o processo de independência. Essa guerra de independência. E não é uma guerra simples, fácil de ser resolvida. Os americanos sozinhos conseguiriam se libertar da potência inglesa? A verdade é que os americanos, que eram um bando de fazendeiros, estariam enfrentando o exército mais treinado e bem preparado do mundo, que era o exército britânico. E com a vantagem, eu vejo assim, uma vantagem dos americanos, que durante a Guerra dos 7 Anos, eles aprenderam a guerrear, eles aprenderam estratégia, tanto que o George Washington era... E não tem vai ser um americano, né, que ele vai ser um comandante naval, ele vai comandar um navio que ele vai ficar fazendo... comerciante, né? Ficar saqueando os portos na Inglaterra, que vai ser chamado de pirata. Cara, esse cara é muito... Paul Jones. Paul Jones, qualquer coisa. Jones, eu acho. Cara, eles fazem uma operação para conter a Inglaterra gigantesca. O cara com um navio mercantil armou com um canhão e saiu... Impedindo que os ingleses conseguissem trazer roupa, comida, alimentos, armas para os soldados da Inglaterra. Paralelo a isso, quem mais ajudou os Estados Unidos? A Espanha e a França, posteriormente, né? No começo ficou só o Reino Unido, depois eles entraram. E uma coisa que a gente precisa entender, se a gente fala em princípios iluministas, a gente tem que lembrar que a independência dos Estados Unidos, ele é, ou ela é, né, ou ela foi, onde se colocou em prática as ideias iluministas. Vai sair da teoria e vai entrar na prática. Para se tornar livres, a Inglaterra não ia ceder. Então, daí a necessidade de um conflito duradouro. 7 anos. Quem vai ser o vencedor? A Guerra de 7 Anos entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que é de 1776 a 83. 7 anos, correto? Seria vencedor os Estados Unidos. Mas para vencer, são várias batalhas. Não é uma vitória decisiva, é uma vitória bem duradoura, bem tanto que a gente teria uma outra guerra entre o Reino Unido tanto que assim, para que ocorresse, né, a famosa batalha de Yorktown, né? Os americanos, eles tomam assim, uma injeção de ânimo de quem? Washington. E quem era o Washington? Além de latifundiário. Havia participado da Guerra dos 7 Anos, defendendo o exército inglês contra os franceses na região do que posteriormente seria o Canadá. Uma coisa que eu acho interessante, que também daria vantagem para os americanos nessa guerra, porque era o seguinte,
os americanos, eles não, como que eles vão se armar? Eles vão pegar, porque a maioria dos americanos eram fazendeiros. O que eles vão fazer? Eles vão pegar o armamento que os fazendeiros usavam, as armas que os fazendeiros usavam para caçar. E o que acontece que essas armas que os fazendeiros usavam? Elas eram extremamente mais precisas que as armas dos britânicos, porque era rifle, já era espirar o barril da arma. Então, os rifles dos americanos são muito mais precisos uma vantagem utilizada que os ingleses. é a questão do inverno. Frio. Inverno também. Quando o inverno chegou, os ingleses acharam, porra, os americanos não é louco de atacar no inverno, né? E o Washington partiu pra cima. E aí eles conseguem, né, essa separação. Você sabe que existia uma rivalidade muito grande, né, entre a Inglaterra e a França desde a Guerra dos 100 Anos, histórica, né? O que a França, além de ter ajudado os Estados Unidos a se separar da grande potência que era a Inglaterra, o que eles fizeram para, vamos dizer assim, um meme, né? Vão satirizar, vão ironizar, vão fazer um bullying aqui com os ingleses. O que eles deram de presente para os ingleses, para os americanos, perdão? Estado da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Da Liberdade. Os americanos, quando eles declararam a independência, já toda aquela parada, começou a guerra, os americanos estavam para eles receber, né? Porque tinha um monte de estátua dos reis da Inglaterra lá nos Estados Unidos. O que eles vão fazer? Eles vão pegar essas estátuas, vão derreter elas, que elas eram feitas de metal, e vão transformar em munição. E assim, né, gente, o legal da independência dos Estados Unidos, ela é uma coisa organizada para a elite. Então, o que acontece dentro desse contexto? A Constituição americana, ela é um reflexo direto do pensamento de Montesquieu, os três poderes. Colocam já em prática uma teoria iluminista. Os poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Certo? Agora, ela é montada final do século XVIII e que leva a burguesia americana já a adentrar numa visão de conquista, de crescimento, de espaço e de conquista. Isso aí vai influenciar uma outra guerra, que é a Segunda Guerra de Independência contra os americanos. Vão tomar aquela região dos... Vão tomar a região dos Grandes Lagos. E a partir daí, 1812, acabou, bacana, beleza, 1813. 10 anos depois, o James Monroe já cria uma política de expansionismo conhecida como a América para os americanos. Que é o Manifesto Destino? Então, manifesto? o que os americanos estão fazendo? Pondo em prática os pensamentos iluministas, uma constituição de caráter iluminista, embora, né, aí o questionamento que a gente faz, a questão da liberdade. E quem foi que fez a independência mesmo lá? O cara que escreveu a carta? Thomas Jefferson. Quando o Thomas Jefferson, porque teoricamente a carta de independência dava igualdade a todos, então teoricamente os escravos deveriam ser iguais, não deveria haver escravidão. Só que depois, tanto que se não estou enganado no documento original da Declaração de Independência, meio que libertava os escravos, só que para não ficar aquela situação ruim com o povo do Sul, ele corta isso depois e o que é redigido seria só porque ela parte. é os princípios do iluminismo de liberdade, fraternidade para a elite. Porque o negro continuou escravo nos Estados Unidos até o período de Guerra de Secessão. Se eu estou enganado, o que aconteceria? Tanto que os negros, né, não seriam nem permitidos a se alistar no exército na Guerra de Independência. Seria só mais tarde, porque acontece. O Reino Unido, porque também não era só o Reino Unido que estava lutando contra a independência, tinha americanos que estavam lutando contra a independência, que seriam os milicianos que estavam apoiando os ingleses, né? Então o que os ingleses fazem? Eles falam, porra, se você é negro, você é escravo, se você lutar por nós, a gente vai libertar vocês. Aí os americanos são forçados a fazer meio que o mesmo aí para tentar contrabalancear. Quando que o negro conquistou a sua igualdade? Que é até difícil falar em igualdade ainda hoje, século XXI, nos Estados Unidos, igualdade racial, igualdade de participação. Quando o pastor Martin Luther King vai para as ruas, década de 1960, né? Não é num dia para o outro, nem de um ano para o outro. São vários movimentos encabeçados e desenvolvidos para que o negro pudesse ser reconhecido como cidadão. A mulher americana também estava fora do processo de liberdade, de igualdade na Constituição de 1776. E as mulheres brancas elas só conseguem alguns princípios de igualdade quando? Na década de 1920, na euforia do consumismo americano.
conseguem, por exemplo, ter o direito de cortar o cabelo sem autorização do marido, elas conseguem ter o direito de usar um vestido com a manga mais curta, elas conseguem o direito de fumar publicamente, elas conseguem o direito de serem motoristas, dirigir. Certo? Para votar, quando é que a mulher americana vai votar? Depois da crise de 29, na década de 30, especificamente em 32. Certo? Então, assim, ó, os índios, mesma coisa. Os índios não, perdão, né, gente? Os indígenas americanos, os silvícolas americanos, quando eles vão conseguir uma certa igualdade? Só na década de 1970. Porque os americanos... Todos já estavam mortos, né? Eles já tinham massacrado Qual que era vamos dizer assim, a filosofia de ocupação na Grande Marcha com relação aos índios? Qual que era o slogan deles? Bom índio morto. Inclusive, no tópico que a gente está tratando da guerra de independência, né? Os americanos, quando eles foram tentando expulsar os ingleses do norte, eles queimariam várias vilas de indígenas que estavam apoiando os ingleses. Inclusive, o que eles faziam? Pegava os índios e botava para brigar contra índio contra índio, né? Os Sim, né? A gente leva em consideração a influência do iluminismo. A gente leva em consideração, não. Ela é toda em cima do iluminismo para atender as necessidades da burguesia mesmo, porque o iluminismo ele foi uma política vamos dizer assim, de conjuntura, né, para a burguesia, para atender os interesses da burguesia. Pensamento filosófico racional burguês que vai ser implantado, certo? E a partir da independência, depois da guerra da Segunda Guerra de Independência, 1812, 1813, depois eles desencadeiam o quê? A doutrina Monroe, a marcha para o oeste, que mais que vem na sequência? A corrida do ouro, a tomada de terra do... O que exatamente seria exatamente a doutrina Monroe? O pensamento de James Monroe, que era o presidente americano na época. A América para os americanos. Quando a Europa está numa crise violenta na década de 1811, por causa das invasões napoleônicas, certo? A França faliu, quebrou depois de Napoleão. Os americanos fazem o quê? A Louisiana. Eles haviam já comprado a Flórida da Espanha devido à invasão napoleônica, certo? Então, a doutrina Monroe era isso. A América é para os americanos. A ideia de chegar ao Pacífico vem daí, de 1823. E eles desencadeiam uma série de conquistas, né? Por exemplo, o Destino Manifesto. Fala de novo aqui. Isso que você falou da América para americanos levaria de novo também à Guerra do México, né? Que os americanos iam... tomam o Texas, o Colorado, o Arizona, o Novo México e a Califórnia. Desencadeiam um processo de ocupação, de conquista. Aí vem a marcha para o oeste, aí vem as ferrovias, aí vem a ideia de levar o progresso, a ciência, a tecnologia, e eles não param. Eles conquistam, chegam no Pacífico. Porque os Estados Unidos ele também seria uma potência colonial, digamos assim. Eles teriam colônias na África, teria a Libéria, né? Teria as Filipinas, colônias na América Central, no Caribe. Central, eles e vão anexando as regiões para eles. Paralelo à emenda Atlética, que eles criam a política do Big Stick, o Big Stick, o grande porrete, o grande cacete. Eles entravam um taco de beisebol, conversando suavemente e batendo esse taco. Discurso, com diálogo, tipo, olha, é o seguinte, o tio Sam chegou, certo? E vocês, que são repúblicas de bananas, mentiras de que você puder interpretar, aceitar a entrada do imperialismo. Lembrar também a todos que pós-Batalha de Yorktown, em 1783, as autoridades políticas inglesas são obrigadas a decretarem a independência dos Estados Unidos, a reconhecer essa independência. Então, em 83, as 13 colônias inglesas são decretadas como independentes da Inglaterra. É o fruto do expansionismo, né? Depois das 13 colônias, 13 estados, viram um país, e eles vão conquistando e tomando as áreas de interesse até se tornar uma grande potência. Porque é mais ou menos assim, né, gente?
da burguesia comercial para a burguesia industrial e, consequentemente, o imperialismo americano. E a expansão territorial, consequentemente, gerou o quê? O surgimento de um imperialismo norte-americano pautado no princípio da fusão da indústria com o banco e indústria. Isso aí vai desencadear a gloriosa Guerra de Secessão, que era para tentar reverter aquele processo de antagonismo, né, de diferença entre norte e sul. Nós temos uma pergunta aqui. Se os americanos eles se importavam tanto e eles decretaram na sua declaração de independência que eles ficariam na América, a política deles era para não interferir, por exemplo, na Europa, que eles continuariam e se interfeririam pelo mundo inteiro a partir dos anos 1800, invasão das Filipinas, guerra contra a Espanha, participação na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e todo essa Paranauê. Expansionismo, conquista. É muito legal você entender que 13 colônias tornou-se um país, e esse país dentro da visão de império, porque não é império de imperador, de rei, é um império no sentido de conquista de territórios para ampliar a busca por mercados consumidores e para mercados consumidores com produtos industrializados e para a extração de matéria-prima, certo? Quando que o imperialismo americano começou a sofrer algum tipo de alteração? Agora, recente, agora com a China. Até aí eles eram, vamos dizer assim, absolutos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Então agora que eles estão começando a perder algum tipo de espaço, o imperialismo americano começa a perder algum tipo de espaço, agora, coisa recente. Vocês estão aí vivos e ao vivo acompanhando esse processo. Certo? E, mesmo todo o poderio da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial não foi problemático isso. Isso com que eles acumulassem mais expansão, mais expansionismo. Foi econômico. Inclusive, você falou um negócio que eu achei interessante, né? Do que os Estados Unidos não era nem tipo nem império, nem nada assim. Império econômico, você disse. Quando eles declararam a independência, foi aquela parada, né? Tipo, o que vai ser o país? Vai ser uma democracia? Vai ser um império? Como que a gente vai chamar o cara que ficar no líder? Porque até aquele momento a gente não tinha ouvido a palavra presidente ainda. A palavra presidente vai surgir nos Estados Unidos. Como que vai se chamar? Vai ser um imperador? Vai ser um rei? O que ele vai ser? Aí você já vê o presidente. Liberdade política para eles escolherem um modelo de governo que era a república. E eles elegem, então, já o primeiro presidente. Quem foi o primeiro presidente americano? Washington. George Washington. O Washington. Entendeu? Por quê? Porque eles têm um modelo com 3 poderes e república. Inclusive, quando se não estou enganado, a preocupação não foi o George Washington ser eleito, foi eleger o George Washington. Porque ele não queria muito ser eleito. Todo mundo queria que ele fosse eleito. Acabou sendo eleito, se não me engano, por 2 mandatos. Depois dos americanos. Pouquíssimos fizeram só um mandato. Eu cito para vocês o Thomas Jefferson, o cara que escreveu a Constituição. O povo insiste, né? A galera insiste para que ele fosse para o 2º mandato. E ele diz que não. 8 anos, eu considero, na visão de Jefferson, ele diz, eu considero uma ditadura civil. Entendeu? Então, uma potência econômica, uma potência imperialista, você não faz ela da noite para o dia. Certo? Existe uma série de ideologias por trás disso tudo, de objetivos, que não são bloqueados de um governo para outro, que não são parados de um governo para outro. Você vê no Brasil, só um exemplo, eu não gosto de comparar o Brasil com os Estados Unidos em nada, absolutamente nada, mas só para você ter uma ideia, tudo que um governo faz ao longo aí de 4 anos, 8 anos, sei lá quanto tempo ele fica no poder, o próximo que chega, ele faz o quê? Reverte tudo. Eles não têm essa mentalidade. Exceção agora dos últimos anos, que a gente está vendo uma rivalidade mais intensa, né, entre republicanos e democratas, mas até então eles não tinham. É um projeto de médio e longo prazo, o que faz, né, o que fez a política nacionalista deles. Certo?
Zoeira, gente. Valeu, obrigado. Um abraço, tchau. Dá problemas políticos e climáticos, o professor Messias Bolsonaro teve que sair escoltado da nossa estrutura. Obrigado e uma boa noite.